O universo se parece muito com uma boneca russa. Quando vemos uma grande estrutura, sempre há uma estrutura menor e dentro dela, uma ainda menor. Dentro de um gigante vazio chamado Void, fios de grandes galáxias chamados filamentos se estendem ao longo de milhões de anos-luz. Esses fios são formados por aglomerados de galáxias. E nesses aglomerados são encontrados diversos grupos independentes de estrelas, chamados galáxias. Pelo jeito, assim como os humanos, as galáxias também não gostam da solidão. Isso é muito claro quando consideramos o fato de que quase todas as galáxias fazem parte de algum aglomerado. Olá, pessoal! Por vezes, as galáxias se juntam, formando um grupo gigantesco com milhões de anos-luz de diâmetro. A massa total desses grupos podem ultrapassar em trilhões de vezes a massa solar. E aí, você gostaria de vê-los? Esse é o nosso canal Pipa. E hoje vamos guiar vocês em uma maravilhosa jornada para encontrar os aglomerados de galáxias mais massivos do universo. O que você acha de se juntar a nós nessa viagem? Então, hora de começar. Vamos lá! Sobre os aglomerados de galáxias. É importante deixar claro que vamos falar somente dos aglomerados de galáxias e não dos superaglomerados. Diferente dos superaglomerados, os aglomerados de galáxias estão conectados uns aos outros pela gravidade. Esse é o maior sistema de interação mútua observável. Após algumas dezenas de milhões de anos, todos os corpos celestes que compõem os superaglomerados se dispersarão no universo, se distanciando da Terra e, por fim, sumindo da visão do observador. Isso é claro, se ainda existir algum ser humano na Terra. Resumindo, os superaglomerados são como uma ilusão, como se tudo o que é observável atualmente fosse somente uma habitação temporária. Ao contrário dos aglomerados, que são como uma casa muito forte que mantém seu formato por um longo tempo. Existem dois tipos de aglomerados, os regulares e os irregulares. Aglomerados do tipo regular são simétricos, possuindo um formato esférico quase perfeito. Nesses aglomerados, quanto mais próximo do centro, maior a densidade da galáxia. A maioria são compostas por galáxias elípticas e galáxias lenticulares, contendo diversas galáxias de formatos muito diferentes da nossa Via Láctea. Por outro lado, os aglomerados do tipo irregular, que não são simétricos, não possuem um formato definido. Em aglomerados desse tipo podem ser encontradas galáxias de diversos tipos, incluindo galáxias espirais. Os aglomerados de galáxias são formados por milhares de galáxias. Surpreendentemente, grande parte da massa desses aglomerados não são galáxias, nem mesmo gás rarefeito que se espalha por eles, mas sim a misteriosa matéria escura. Acredita-se que essa força invisível seja a real forma da gravidade e que cerca de 90% da massa existente em um aglomerado é ocupado por ela. Agora que já sabemos sobre os aglomerados de galáxias, vamos finalmente apresentar os aglomerados que entraram em nosso ranking. Aglomerado de Galáxias de Pandora. O aglomerado Abell 2744 também possui um outro belo nome, o Aglomerado de Pandora. A razão desse nome é o fato de que ela esconde muitos fenômenos curiosos. O aglomerado de Pandora está localizado na constelação Escultor, tem cerca de 4 milhões de anos-luz de diâmetro e uma massa 4 trilhões de vezes maior que o Sol. Ao olhar esse aglomerado com um telescópio, é possível ver diante dos seus olhos um grande cataclisma no universo, onde pelo menos 4 pequenos aglomerados estão se colidindo. Para a descoberta desse fenômeno, foram utilizados diferentes espectros de banda. Como resultado, foi descoberto que as colisões nesse aglomerado vêm acontecendo por cerca de 350 milhões de anos. Como prova disso, existem diversas fontes eletromagnéticas no aglomerado de Pandora, que acreditava-se serem os vestígios de uma fusão entre vários aglomerados. Além disso, no centro do aglomerado de Pandora, existem diversas galáxias especialmente massivas, que funcionam como uma lente gravitacional. Ou seja, graças à luz distorcida por essas galáxias, é possível observar outros pequenos corpos celestes que se encontram atrás delas.
Aglomerado de galáxias IDCS 1426. 500 trilhões de vezes maior que o Sol. Essa massa tremenda pertence ao aglomerado de galáxias IDCS 1426. Esse aglomerado, que possui números tão dignos, possui a maior massa entre os diversos aglomerados de galáxias que já existiam desde o universo primitivo. O aglomerado IDCS 1426 fica a uma distância de 10 bilhões de anos-luz da Terra. O que os pesquisadores podem observar é somente a sua aparência de quando o universo tinha apenas 3,8 bilhões de anos desde o seu surgimento. Na área mais clara, localizada no centro desse aglomerado, podemos ver uma fonte de raio-x. Acredita-se que isso seja uma evidência de que ele tenha se fundido com um outro aglomerado semelhante, há cerca de 500 milhões de anos atrás. Segundo os astrônomos, isso significa que a matéria existente no centro do aglomerado IDCS 1426 é jogada incessantemente ao alto, assim como vinho dentro de uma taça. Outras partes contêm gases de temperaturas super altas. Por essa razão, acredita-se que o aglomerado IDCS 1426 tenha sido formado em uma velocidade impressionante para o universo primitivo. Pelo jeito, os astrônomos terão que fazer uma nova correção na imagem que temos sobre a história e a evolução do universo. Aglomerado de Virgem. Gigantes estruturas como os aglomerados de galáxias não existem somente nas fronteiras do universo observável. E, felizmente, um deles está bem próximo do planeta Terra: o aglomerado de Virgem. Entre os maiores e mais massivos aglomerados de galáxias, esse é o que se encontra mais próximo do planeta Terra, a uma distância de cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra. Nas medidas do universo, esse local é relativamente perto. O aglomerado de Virgem se chama assim porque a constelação de Virgem se encontra em seu centro. Mais de 2.000 galáxias fazem parte do aglomerado de Virgem, possuindo uma massa 1.000 trilhões de vezes maior que a massa solar. 1.000 trilhões de vezes significa 15 zeros. Esse aglomerado possui um tamanho extraordinário, chegando a possuir cerca de 14 milhões de anos-luz de diâmetro. Em sua maioria, o aglomerado de Virgem é composto de galáxias espirais, mas as 4 galáxias mais brilhantes e consideradas as maiores entre elas são todas galáxias elípticas. E uma delas, chamada galáxia Messier 87, se tornou muito famosa ao ter o buraco negro no seu centro fotografado. O aglomerado de Fênix. A batalha para o topo dos aglomerados de galáxias é muito feroz. É muito difícil decidir o grande vencedor, já que a diferença de massa é muito pequena. Mas atualmente o que brilha no segundo lugar é o aglomerado de Fênix. Sua massa é cerca de 2.000 trilhões de vezes maior que a massa solar e 2.000 vezes maior que a Via Láctea. Na faixa de comprimento de ondas de raio-x, o aglomerado de Fênix é o aglomerado com mais claridade, ultrapassando cerca de 35% os recordes passados. Essa grande emissão de raio-x acontece porque esse aglomerado está perdendo rapidamente o seu calor. Isso significa que no seu interior, novas estrelas estão rapidamente sendo formadas. De fato, as galáxias massivas que se encontram em seu centro podem gerar cerca de 740 estrelas por ano. Isso equivale a centenas de vezes a velocidade que uma estrela é gerada na Via Láctea. E isso é algo impressionante, uma vez que as galáxias massivas que se encontram no centro de um aglomerado são geralmente as primeiras a terem surgido. Em situações normais, essas galáxias teriam bilhões de anos, estariam em um estado de morte, já não possuindo forças para gerar novos corpos celestes tão ativamente. Porém, o aglomerado de Fênix é diferente. Talvez o segredo esteja no buraco negro supermassivo que se encontra no centro desse aglomerado. É possível que esse buraco negro esteja emitindo energia e impedindo que os gases ao seu redor esfriem. Seja como for, os pesquisadores provavelmente se concentrarão nesse mistério daqui para frente. Aglomerado Ergoldo. Então vamos apresentar o nosso campeão. Nomeado literalmente de O Gordo em espanhol, esse é o aglomerado Ergoldo. O nome perfeito para esse aglomerado de galáxias.
Isso porque, segundo diversas estimativas, sua massa chega a cerca de 2.000 a 3.000 trilhões de vezes a massa solar. Está localizado a cerca de 7 bilhões de anos-luz da Terra. O aglomerado Air-Gordo é formado por dois aglomerados independentes que se colidem a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Por essa razão, o aglomerado Air-Gordo parece ter uma longa cauda nas imagens, muito semelhante a um cometa. Além disso, devido à colisão, esse aglomerado possui uma característica muito incomum. Nele, a matéria escura se encontra separada das outras matérias normais. Enquanto as matérias normais, que são compostas principalmente por um gás de alta temperatura, desaceleram com a colisão, a mesma coisa não aconteceu com a matéria escura. Isso fará com que esse incrível aglomerado continue a ser pesquisado daqui para frente, na esperança de finalmente revelarmos a natureza dessa misteriosa matéria escura. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Ficamos muito gratos por sua visualização. Nesse vídeo de hoje, trouxemos os aglomerados mais massivos do universo. Perto desses grandes monstros, vocês não se sentem como um pequeno grão de areia? Em comparação com esses gigantes aglomerados, até mesmo a Via Láctea se torna minúscula. Mas em troca, ela é bastante confortável, não é? Já estou com saudades do sistema solar como a terra natal onde vivemos a infância. Chegou a hora de irmos embora. Quem quiser me seguir, não deixe de apertar o botão de like. E nós ficamos por aqui. Nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais!